Olá a todos! Nesta rúbrica de História, vamos falar sobre Portugal e os seus reis. Hoje falaremos sobre a primeira dinastia. Claro que não podemos falar de reis sem mencionar o filho de Dom Henrique Bolonha e Dona Teresa de Leão, Dom Afonso Henriques, o Conquistador. Conquistador porque lutou contra tudo e contra todos para salvar o povo cristão dos infiéis durante o seu reinado de 42 anos. Travou várias batalhas e construiu mosteiros e castelos para proteger as cidades. Ainda hoje muitos deles são conhecidos, como por exemplo o Cerco de Guimarães, a Batalha de São Mamede, fundou o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, onde se encontra atualmente o seu túmulo, a Batalha de Ourique, o Castelo de Palmela, várias conquistas de Lisboa, Évora, Beja, entre outras. Dom Afonso Henrique casou com Dona Mafalda de Saboia e tiveram 7 filhos para continuar a sua jornada. Dom Sancho I foi o segundo rei de Portugal, filho do conquistador Dom Afonso Henriques e Mafalda de Saboia. No entanto, era o quinto filho de Dom Afonso Henriques e foi batizado de Martinho e não estava preparado para reinar, mas a morte do seu irmão Dom Henrique levou a que fosse rei e governasse juntamente com a sua irmã Teresa. Apelidado de O Povoador, Dom Sancho I promoveu e apadrinhou o povoamento dos territórios do país, desde a Guarda, Trás-os-Montes, Bragança, Covilhã, Viseu, entre outros, criando assim novas cidades e povoando áreas afastadas do reino. O rei aproveitou a passagem por Lisboa para alcançar o Algarve, apoderou-se do Castelo de Alvor e atacou Silves, que na época era uma das cidades mais populosas e cultas. Dom Sancho I passou então a intitular-se Rei de Portugal e do Algarve. Dom Afonso II foi o terceiro rei de Portugal, nasceu em 1185, era filho de Dom Sancho I e Dona Dulce de Aragão. Era conhecido como o Gordo por ter algum excesso de peso devido a uma doença que ele tinha. Subiu ao trono em 1211 e reinou durante 12 anos. Foi casado com Dona Urraca de Castela. Não tinha vocação militar devido à sua saúde, mas foi um rei inovador. Criou as primeiras leis para uma melhor organização do reino. Dom Afonso II acabou por ser acusado pelo Papa por ter criado leis contra o clero e ter tirado os privilégios à Igreja. Faleceu no ano 1223, em Coimbra. O seu túmulo está no Mosteiro de Alcobaça. Dom Dinis, o Lavrador, reinou desde 1279 até 1325. Era o filho mais velho do rei Afonso III de Portugal e foi casado com a rainha Santa Isabel. Ele tinha o cognome de O Lavrador porque se interessava pela agricultura e porque tentou que toda a população também se interessasse por explorar as terras do reino. Afonso IV, o Bravo, nasceu 8 de fevereiro de 1291 em Lisboa. Foi o rei do Reino de Portugal e Algarves de 1325 até à sua morte em 1357, com 66 anos. Era um dos filhos do rei Dom Dinis I e da sua esposa Isabel de Aragão. Foi o 7º rei de Portugal e este reinado ficou marcado por conflitos com Castela, reformas administrativas, a peste negra e a execução de Inês de Castro. O seu cognome, o Bravo, foi-lhe atribuído pela bravura na Batalha do Salado entre cristãos e mouros em 1340, junto à Ribeira do Salado, em Espanha. Dom Pedro I, o Justiceiro, nasceu na cidade de Coimbra a 8 de 1320. Dom Pedro I, desde menino, adorava passear pelos campos, observar os animais e o desejo dele era tornar-se num grande caçador. Dom Pedro I casou-se com a Dona Constança Manuel, que acabou por falecer mais tarde. Entretanto, Dom Pedro I apaixonou-se por Inês de Castro, que era a dama de companhia da sua falecida esposa. Dom Afonso IV, pai de Dom Pedro I, não estava de acordo com aquela relação. Por isso fez uma grande maldade e fez Inês de Castro desaparecer para sempre. Dom Pedro I ficou conhecido por Justiceiro, por ter feito justiça pelo desaparecimento da sua amada Inês de Castro. Alguns anos depois, o seu pai faleceu e Dom Pedro I deixou de ser príncipe e passou a assumir a função de rei de Portugal. Tenho o sonho de ser rei e um país para fundar. Afonso nasceu valente com um sonho principal, ter coragem para criar o reino de Portugal. Afonso nasceu valente com um sonho principal.
coragem para criar.